Deus segundo Ele mesmo. Mensagem 8, o atributo da graça. Estamos juntos para mais uma vez estudarmos os atributos de Deus, continuarmos com essa série. Eu gostaria de ver com você nesse momento o atributo da graça de Deus. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. O texto fala a respeito do rei Manassés, que foi um rei em Judá, e ele tem uma lição muito interessante para a nossa vida. Diz assim o texto: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Interessante a gente ver que o pai dele havia sido um homem temente a Deus. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: Meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: Neste templo, em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Normalmente é assim que funciona. Por isso, versículo 11, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, olha que nada como um sofrimento para fazer a gente repensar as coisas. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. Preste atenção nisso. E humilhou-se diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Giom, no vale, até a porta do peixe, a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Preste atenção agora. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na coluna do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. É interessante nós olharmos a história de Manassés, alguém que escolheu uma prática totalmente repugnante diante de Deus. Só que quando nós olhamos para a vida de Manassés, a nossa tendência é: como esse cara foi ruim. Que péssima essa pessoa. E nós nos esquecemos que nós, aos olhos do Deus que é santo,
somos tão indignos como Manassés foi do perdão de Deus. Ainda assim, como Manassés também, nós recebemos o perdão divino. Eu quero orar para nós iniciarmos esse tempo e colocarmos esse tempo diante do Senhor, de forma que nós entendamos que a graça é um favor que nenhum de nós merece. E por mais errado que nós tenhamos agido na nossa vida, a graça de Deus é capaz de nos alcançar e nos recuperar. Vamos orar. Deus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez. Nós podemos ler a história de Manassés, desse rei que por muito tempo irritou, provocou o Senhor. Mas como é bom ler, Deus, que o Senhor é o Deus cujo braço vai mais longe do que o nosso pecado. Quando o nosso coração, ele se arrepende e ele reconhece isso diante do Senhor, Deus. Ajuda cada um de nós a entendermos isso durante essa mensagem e que essa realidade, Deus, do favor imerecido que o Senhor nos concedeu, nós possamos passar a outras pessoas, isso também possa aquecer o nosso coração e nós vivamos de uma maneira digna diante do Senhor por meio da ajuda do Teu Espírito. Nós oramos isso no nome precioso de Cristo. Amém. De tudo que nós podemos estudar acerca de Deus, nada é mais humilhante e ao mesmo tempo mais confortador do que o conceito da graça divina. E é isso que eu quero estudar com você nesse momento. Nós temos as nossas definições comuns acerca da graça que nós aprendemos desde pequenos. A mais comum definição de graça é favor imerecido. Ou seja, eu recebo algo que eu não mereço. E esse conceito, ele é preciso, embora ele seja incompleto. E é isso que eu quero fazer nesse momento com você, completar esse conceito, de forma que você entenda um pouco mais a graça. A gente precisa distinguir graça de misericórdia. Nós precisamos ver o campo de atuação dessas duas coisas. E é somente quando nós vemos o campo de atuação que a gente tem como distinguir a graça e a misericórdia. Para isso eu quero fazer uso de bons estudiosos e eu quero definir graça com você e fazer alguns comentários antes de nós entrarmos nos textos que a gente vai ler nesse momento. A W. Pink vai dizer assim: a graça é a única fonte da qual fluem a boa vontade, o amor e a salvação de Deus para o seu povo escolhido. A graça divina é o soberano e salvador favor de Deus, exercido na dádiva de bênçãos a pessoas que não possuem em si mérito algum e pelas quais não se exige delas nenhuma compensação. Abraham Booth vai falar o seguinte: graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus, manifesto na concessão de bênçãos espirituais e eternas a culpados e indignos. A W. Tozer vai dizer assim: em Deus, misericórdia e graça são uma única coisa, mas à medida que elas nos atingem, elas são vistas como duas coisas relacionadas, porém não idênticas. Enquanto a graça é a bondade de Deus, enquanto a misericórdia é a bondade de Deus confrontando a miséria e a culpa humanas, a graça é a bondade de Deus direcionada para o débito e o demérito do homem. Graça é o bom prazer de Deus que lhe inclina para conferir benefícios sobre pessoas que não merecem. De cara, então, você e eu podemos ver que a graça, ela possui um alvo que é específico, ou seja, o povo escolhido de Deus. Eu queria que você abrisse rapidamente no Salmo 145, e eu quero que você olhe o versículo 9 comigo. Salmo 145, versículo 9. Diz assim o texto: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Nessa passagem, nós vemos o salmista evidenciando a bondade de Deus para com todas as criaturas. A versão corrigida e fiel diz o seguinte: o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ou seja, esse termo hebraico rahan, ele é traduzido por misericórdia e por compaixão.
Ou seja, todas as criaturas da terra são alvo da compaixão divina, são alvo da misericórdia divina. Aliás, Jesus mesmo atestou para isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, quando ele disse: porque Deus faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Sendo assim, nós temos que a misericórdia de Deus atua sobre todas as pessoas, enquanto a graça de Deus está sempre relacionada aos eleitos. Nas Escrituras, especialmente nos escritos de Paulo, alguém que é um grande exemplo da graça de Deus, conforme a gente vai ver a seguir, o conceito de graça está sempre em oposição às obras. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 11, versículo 6, Romanos 11, 6, Paulo vai dizer assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. A W. Pink, comentando nesse texto, vai dizer: é tão impossível unir a graça e as obras como o é unir um ácido e uma substância alcalina. Outro texto conhecidíssimo de Paulo é Efésios capítulo 2, os versículos 8 a 9. Paulo vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Meu querido, se é dom, não pode ser merecido, simples assim. A W. Pink vai descrever 3 principais características da graça, eu queria analisá-las com você. Em primeiro lugar, ela é eterna. Em segundo lugar, ela é livre ou gratuita. E em terceiro lugar, ela é soberana. Rapidamente aqui, o conceito de graça eterna. A graça sempre fez parte do plano eterno de Deus, antes mesmo dela ser aplicada sobre os eleitos de Deus. Se você olhar comigo lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 9 do capítulo 1, 2 Timóteo 1, 9, nós vemos Paulo dizendo assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aliás, é interessante, até o meio desse versículo é um resumo muito bom do Evangelho. Ele diz: não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Mas essa frase ela é o fundamento do Evangelho. A salvação é exclusivamente pela graça e não pelas obras. John MacArthur, comentando nesse versículo, ele vai dizer: o destino dos escolhidos de Deus foi determinado e selado desde a eternidade passada. Então, em primeiro lugar, ela é eterna. Em segundo lugar, ela é livre ou gratuita. Ou seja, ninguém pode comprar aquilo que é de graça. Romanos capítulo 3, versículo 24, diz o seguinte: sendo justificados, observe, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A justificação ela é uma dádiva graciosa que Deus estende ao pecador arrependido e que crê, completamente distinta de mérito humano ou de obras. A vida eterna é um dom e, portanto, ela não pode ser obtida pelas boas obras, nem reivindicada por ninguém como um direito. Aliás, a W. Pink vai comentar o seguinte, ele vai dizer: vendo que a salvação é um dom, quem tem o direito de dizer a Deus a quem ele deve doá-lo? Terceiro lugar, a graça ela é soberana. Isso significa que Deus exerce esse favor imerecido em favor daqueles a quem lhe apraz. Romanos 5, 21 diz o texto: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se a graça reina, significa que ela ocupa um trono. E a gente sabe que o ocupante do trono é o próprio Deus. Então,
Deus tem todo o direito de exercer a sua graça de uma maneira soberana. Deus concede a sua graça a quem Ele quiser, e nenhuma criatura pode questionar o seu Criador pelas suas escolhas santas e perfeitas. É óbvio que o mundo odeia esse conceito, não simplesmente porque não fazem parte dos eleitos, mas sim porque tudo que Deus faz é para o mundo objeto do seu ódio. A W. Pink, novamente, ele vai ter uma citação que eu acho bastante interessante. Ele diz assim: nada, porém, enraivece mais o homem natural e mais contribui para trazer à tona a sua inata e inveterada inimizade contra Deus do que insistir com ele sobre a eternidade, a gratuidade e a absoluta soberania da graça divina. Dizer que Deus formou o seu propósito desde a eternidade, sem nenhuma consulta à criatura, é demasiadamente humilhante para o coração não quebrantado. Dizer que a graça não pode ser adquirida ou conquistada pelos esforços do homem esvazia demais o ego dos que confiam em sua justiça própria. E o fato de que a graça separa os que ela quer para serem objetos do seu favor, provoca acalorados protestos dos rebeldes arrogantes. A W. Tozer vai dizer que Efésios capítulo 1, versículos 4 a 7, é o resumo mais preciso e pleno da graça que nós temos nas Escrituras. Efésios 1, versículos 4 a 7 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Queridos, em todas as Escrituras e em toda a história do homem, o homem sempre foi salvo pela graça de Deus, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Alguns exemplos bíblicos da evidência da graça como um favor imerecido é o que a gente vai ver em seguida aqui. O primeiro deles está lá no Antigo Testamento e nós começamos o nosso tempo com a leitura desse texto, lá de 2 Crônicas 33, do rei de Judá, o rei Manassés, que foi alguém extremamente reprovável na sua conduta. A gente não sabe por quanto tempo ele teve essa conduta, mas a Bíblia é clara em dizer que a sua conduta foi extremamente reprovável por Deus, ao ponto de Deus castigá-lo e puni-lo, mandando-o preso para um lugar. E quando ele clama ao Senhor e reconhece, o texto diz que ele se humilha, Deus ouve a sua oração. E Deus restaura a sua vida. O segundo exemplo que eu queria mostrar para você está lá em Atos capítulo 8. É o conhecido exemplo do apóstolo Paulo. Atos capítulo 8, nós temos Paulo consentindo na morte de Estevão. Quem foi Estevão? Estevão foi um mártir da igreja cristã, uma pessoa que falou o que precisava ser dito e por conta disso, aqueles líderes judaicos da época ficaram com raiva dele e incitaram uma multidão para que essa multidão matasse Estevão apedrejando a ele. E o texto de Atos capítulo 8 começa assim: e Saulo estava ali aonde? No local onde Estevão foi apedrejado. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. O texto continua: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Você fica imaginando como é que a coisa estava naquele momento. As pessoas com medo de serem mortas. E a gente vai ver por que elas estavam com medo de serem mortas. Era por conta de Paulo, que ainda não era apóstolo. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Observe o versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. O texto diz que Paulo devastava a igreja.
O termo, ele era um termo usado na literatura secular daquela época para designar duas coisas. A primeira possibilidade era alguém que ia caçar um animal e queria se aproveitar de tudo que tinha dentro desse animal e ele simplesmente abria completamente aquele animal para poder tirar todas as vísceras e tudo que tinha naquele animal. De forma que o animal ficava destroçado. Talvez seja uma outra palavra boa para isso. E o segundo exemplo é uma ideia de alguém que invade uma cidade e deixa a cidade em ruínas. Essa que é a ideia desse termo usado aqui para designar o que Paulo estava fazendo com a igreja. Mas depois do capítulo 8 tem o capítulo 9. E no capítulo 9 a gente vê o que acontece com Paulo. Observe a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo, ele ainda era Saulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Eu fico impressionado com a pessoa de Paulo. Paulo certamente era uma pessoa determinada, uma pessoa obstinada, uma pessoa que queria concluir os projetos que tinha. E eu acho que é até por isso que Deus o escolheu como uma pessoa que iria levar o evangelho para o restante do mundo. Ele precisava de alguém como Paulo para que isso acontecesse. Mas o texto diz que Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E aí, nessa ocasião, ele se dirige ao sumo sacerdote, versículo 2, e pede cartas para as sinagogas de Damasco. De maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres, ou mulheres pertencentes ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Então Paulo tinha claro o que ele queria fazer, ele queria ir para Damasco e entrar nas sinagogas à procura de pessoas que haviam se convertido ao cristianismo para matar essas pessoas ou para simplesmente prendê-las e levá-las para Jerusalém. O texto diz, versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou a Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. É interessante você ver o Paulo, que era aquela pessoa extremamente capaz, que era hostil para com os cristãos. De repente ele vê o Cristo ressurreto nessa viagem para Damasco. E de um homem que dava ordens nas pessoas e colocava medo nas pessoas. Agora Paulo é uma pessoa que é transformada. Se você olhar o versículo 6, é Jesus quem dá ordem para Paulo. Não é Paulo que está no comando mais. A graça faz isso com a gente. Quem fica no comando é o Senhor Jesus. Paulo, então, ele tem uma mudança de vida radical que nem as pessoas que estavam ao seu redor acreditam. Muitos cristãos, quando viram Paulo pregando, ficaram com medo. Os próprios apóstolos demoraram um tempo para conhecer a Paulo. Então, Paulo foi totalmente transformado. Alguém que perseguia a igreja, alguém que destruía a igreja, alguém que devastava a igreja na linguagem bíblica aqui, para alguém a favor da igreja. Se você olhar comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 14, olha que interessante o que Paulo vai dizer. Na verdade, versículo 12, 1 Timóteo 1, versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente, preste atenção, fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Observe agora, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou em mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Sabe por que Paulo se considerava o pior? Porque ele falou que ele era blasfemo, arrogante e perseguidor da igreja.
Mas a graça de Jesus alcançou esse blasfemo, insolente e perseguidor da igreja e o transformou numa pessoa nova. A graça de Deus faz isso com a gente. Um último exemplo está lá em 1 Coríntios. Eu queria que você olhasse para 1 Coríntios capítulo 1. Nós conhecemos já alguma coisa a respeito da igreja de Corinto. E o que nós sabemos da igreja de Corinto não é bom. A igreja de Corinto, ela estava numa cidade, a cidade de Corinto, obviamente, e essa cidade era uma cidade portuária. E por conta disso, as pessoas dessa cidade tinham hábitos que eram muito ruins. E a prostituição era uma coisa que caminhava forte ali naquela cidade. Mas olha o que Paulo diz. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Essa igreja que tinha uma reputação péssima, que tem repreensões aqui, se você for olhar na primeira carta aos Coríntios, severas acerca do comportamento dessas pessoas, também era composta por pessoas que foram salvas pela graça de Deus. Se você olhar no capítulo 6, nós temos uma repreensão severa de Paulo a esse grupo aqui. 1 Coríntios 6, observe a partir dos versículo 9. Vocês não sabem, que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram, presta atenção, alguns de vocês. E eu gosto da maneira como está escrito aqui, assim foram. A graça de Deus, ela é capaz de pegar a mim e fazer com que eu não seja mais o que eu era. Paulo está dizendo que a graça de Deus atingiu aquelas pessoas de maneira tal que a vida que elas levavam antes, ela foi abandonada. O texto diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, só tem algo que pode fazer com que essas características sejam transformadas. E esse conceito é a graça de Deus. Não há outro caminho. E em todos os exemplos, Jesus Cristo e a sua obra são o meio pelo qual essas pessoas foram salvas pela graça. É óbvio que Manassés não tinha noção do sacrifício de Cristo, mas ele creu em Deus e se humilhou diante de Deus. Já Paulo e a igreja de Corinto tinham a referência clara da morte sacrificial de Cristo em favor dos eleitos de Deus. Ou seja, os homens do Antigo Testamento olhavam para algo que estava por vir, ao passo que os homens do Novo Testamento e nós olhamos para a morte de Jesus Cristo por nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, volte para o primeiro capítulo, a gente está no capítulo 6. Capítulo 1, ele vai dizer que a graça de Deus é escândalo para o judeu e loucura para o gentio. 1 Coríntios 1, versículos 18 a 23. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era?
Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Você sabe por que é escândalo ou pedra de tropeço, como algumas traduções vão trazer, para o judeu? Porque o judeu confiava na sua própria ascendência. Ele dizia: eu sou filho de Abraão, então eu tenho direito a isso. Mas a mensagem da cruz derruba tudo isso. E o judeu fica escandalizado porque a pessoa que era morta numa cruz, ela era uma pessoa maldita. Ele dizia: nem no Messias eu acredito, esse cara nem o Messias é. Quanto mais morrendo dessa maneira. E é loucura porque não há nada no Evangelho, preste atenção, que se preste a gratificar o orgulho do homem. Olha o que a W. Pink comenta nesse texto, ele diz: o Evangelho trata todos os homens como criminosos culpados, condenados e mortos. Declara que o moralista mais puro está na mesma condição terrível em que se acha o libertino mais sensual. Que o religioso confesso e zeloso, com todas as suas práticas religiosas, não é melhor do que o mais profano infiel. Por maior que seja a conduta pecaminosa do ser humano, a graça de Deus é capaz de ir além dessa conduta e resgatar esse ser pecaminoso. Uma vez que a graça é um atributo de Deus, ela não tem limites. Ou seja, o braço do Senhor é capaz de resgatar o homem nas mais profundas trevas e trazê-los para a luz. Queridos, esse é um conceito que deve nos humilhar novamente. E deve dirigir toda a nossa gratidão a Deus, em reconhecimento por um favor que eu não merecia, e Ele mesmo assim quis me conceder. Você e eu precisamos nos lembrar que é somente pela graça que nós estamos aqui hoje. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Deus, porque mesmo nós não merecendo, o Senhor mesmo assim enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nos ajuda, Deus, a propagar essa mensagem para aquelas pessoas que consideram isso tropeço ou loucura. Que essas pessoas sejam convencidas pelo Teu Espírito e possam participar disso que é tão maravilhoso, que é a Tua graça. Obrigado, Deus, porque a Tua graça não tem limites. Obrigado porque ela atua na nossa vida todos os dias. Obrigado porque a graça faz parte do Teu ser. Isso é impressionante, Deus. Nós chamamos Deus gracioso. E nós oramos no nome precioso de Jesus, aquele que morreu por nós, evidenciando essa graça em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. No nome desse Jesus que nós oramos. Amém.